Fala aí, pessoal. Finalmente o nosso primeiro programa do nosso canal aqui no YouTube. Bem, para inaugurar o canal, nós vamos falar sobre legislação de armas de fogo para pessoa física que não é atirador desportivo. Vamos contar algumas novidades da Instrução Normativa 174. Vamos falar sobre o adolescente de 14 anos que pode fazer curso de tiro e frequentar estande de tiro. Enfim, vamos trazer algumas novidades bem legais para vocês. Espera só um pouquinho. Enquanto isso, Nado, solta a vinheta. E aí, pessoal, então, conforme prometido, estamos aqui para a gente trocar a nossa ideia. E a proposta do nosso canal não é de deixar dúvidas ou simplesmente dizer que nós somos os donos da verdade e o que eu estou falando é o mais correto possível. Ao contrário, a ideia é transmitir para você as novidades sobre o mundo do tiro, sobre legislação, treinamentos, enfim, dar a você um conhecimento mais sintetizado a respeito de todos os assuntos que ocorrem nesse nosso mundo. E hoje não poderia ser diferente, nós vamos iniciar falando sobre uma novidade que a Polícia Federal colocou a partir do mês de agosto. Novidades bastante interessantes para você que é cidadão comum, vou tratar dessa forma, que não é o atirador desportivo. No dia 20 de agosto, eu vou colocar aqui o meu óculos, nós temos uma Instrução Normativa 174, que vai ser colocada aqui embaixo, para depois você fazer a pesquisa lá no site da Polícia Federal, que é o dpf.gov.br, e traz coisa bastante interessante. Aí você vai dizer, pô, Rildo, mas o acesso às armas continuam com grande dificuldade. Ocorre que com o passar dos anos, né, e eu já estou há algumas décadas nesse ramo, muitas coisas ficaram restritas e muita desinformação foi passada para o cidadão de bem. Uma dessas desinformações foi a criação do Estatuto do Desarmamento, cujo nome permanece até hoje como o Estatuto do Desarmamento, embora o artigo que tratava sobre a proibição, o comércio e venda de arma de fogo tenha sido suprimido. A Lei 10.826, que existe até hoje e que é o grande karma que se carrega para tentar mudar toda uma legislação acerca de armas de fogo. É bem provável que você, que é jovem, não se lembre do que aconteceu há 20 anos atrás, onde toda a população teve que ser convidada e foi convidada a entregar as suas armas, acreditando que o Estado estaria presente em todas as partes para proteger a sua vida, a sua família e a sua propriedade, coisa que, de fato, só Deus consegue, porque Ele consegue estar em todas as partes. Enfim, hoje, com a nova política, embora aos trancos e barrancos, nós conseguimos caminhar com um certo sucesso na busca desses direitos. O nosso presidente, Jair Bolsonaro, através de decretos, ainda que sejam atitudes que eu chamo de paliativas, porque o que tem que ser mudado é a Lei 10.826, a tal da Estatuto do Desarmamento, nós estamos conseguindo caminhar em bons passos. Algumas das coisas importantes que aconteceram nesse período é a liberação dos então chamados calibres restritos, não é? Que tinham energia em joule na boca do cano, como calibre 9mm, 40, 45, que hoje é de acesso a toda a população. Então, com o passar desses quase 2 anos de governo, nós tivemos algumas modificações importantes. Boas e outras nem tão boas, como eu mais tarde, em um outro programa, vou comentar, que é o crescente número dos clubes de tiros, o crescente número das lojas de armas.
Isso é positivo? Isso é negativo? Mas esse é um assunto que a gente vai tratar mais à frente. Eu quero me ater agora a essa instrução normativa que eu citei no começo do nosso papo, que é a 174. Essa instrução normativa, que vocês me permitam, eu vou ler agora, colocando esse velho óculos para tentar alcançar aqui a leitura. Ela diz o seguinte: estabelece os procedimentos relativos ao Sistema Nacional de Armas e aquisição, registro, posse, porte, cadastro e comercialização de armas de fogo e munições. Nós estamos falando do SINARME, ou seja, a arma que você, cidadão, tem direito a ter desde que tenha 25 anos de idade, não responda a processo criminal, esteja aprovado num laudo de aptidão psicológica e de capacitação técnica de tiro, comprove ocupação lícita e tenha uma declaração de comprovação de domicílio. Bom, o que a gente tem de novo nessa nova instrução normativa? Ela adequa a Polícia Federal aos decretos mais recentes sobre o assunto, autorizando a aquisição de até 4 armas de uso permitido. Olha, lembrando que os calibres 9mm, 40, 45, 357 são calibres permitidos, coisas que não eram permitidas anteriormente. E ampliando o prazo de validade do registro para 10 anos. Olha que legal, o prazo de arma, do certificado de registro de arma, passou para 10 anos. Eu, particularmente, Rildo, sou um pouco reticente por questões dessa extensão de prazo. Mas aí você pode opinar, você pode dizer o que você acha a respeito, é apenas uma opinião pessoal, mas não é a opinião da razão. Certo? Todo processo de aquisição, registro e porte de armas passa a ser essencialmente eletrônico. Olha que legal! Hoje você vai lá no site da Polícia Federal, que vai ficar escrito aqui embaixo, e vai ter acesso ao processo eletrônico que possibilita a abertura e o acompanhamento desse processo via internet. Ok? Além do mais, fica também, o mais importante de tudo para mim, além desses 10 anos, fica também autorizado o treinamento mensal ao cidadão que possui arma de fogo, com a possibilidade de utilização desse armamento pessoal. Veja só que legal. Antigamente você tinha a arma e sequer podia levar essa arma para testar, sequer podia ver se essa arma funcionava. Hoje, com essa instrução normativa, você tem o direito, cidadão, a levar esta arma para um estande de tiro e fazer a prática desse tiro. Treinar, colocar as suas habilidades, a sua capacidade técnica em benefício da sua defesa, em benefício da defesa do seu lar. Antes dessa instrução normativa, nós tínhamos uma instrução que dava direito a cada 180 dias. Hoje, consideravelmente, nós temos que agradecer, porque hoje, a cada 30 dias, você pode trazer a sua arma de fogo para um clube de tiro. Existe uma burocracia para isso, Rildo? Claro que existe uma burocracia, afinal de contas você está no Brasil. Além disso, tem que se ter um processo legal para que as coisas funcionem de forma legal. Você vai lá no site da Polícia Federal e agenda, dentro daquela data que você programou, o seu treinamento para aquela arma que você já tem registrada. Ok? Entra em contato com o clube de tiro que vai te fornecer este certificado de registro de autorização no Exército para que você tenha o respaldo junto à Polícia Federal do local aonde você vai treinar. Esse clube de tiro recebe o e-mail da Polícia Federal informando que esta pessoa foi autorizada em determinada data a comparecer ao estande. Óbvio que isso vai ter um custo. Você vai pagar pelo espaço que você vai utilizar nesse estande. Você vai provavelmente ter que consumir a munição desse clube. Mas olha que legal, você vai estar sendo assistido
ou pelo menos deverá estar sendo assistido, isso considerando que o clube ou a escola de tiro em que você vai fazer o seu treinamento seja uma escola séria, um clube sério, acompanhado de um instrutor de armamento e tiro devidamente credenciado, devidamente registrado, dando toda a dica para você. Além do mais, nós temos que, de forma geral, colocar toda essa informação de forma bem ampla, para que todas as pessoas saibam que ela tem esse direito. Veja só, às vezes, por muitas vezes, eu sou interpelado por pessoas que no século XXI está ainda atônita, sem saber de fato se tem ou não o direito a possuir uma arma de fogo. Porque durante 20 anos, essa pessoa ficou presa a questionamentos, a desinformações, no qual só quem poderia ter arma era policial, militar, não é? E nada mais, nada menos do que os criminosos. Os tempos são outros, as coisas estão mudando. E como eu mesmo digo, você precisa começar a se tornar um multiplicador. Multiplicador do correto, multiplicador do exato, do que se deve ter de certo. É claro que os tempos ainda vão levar para que isso ocorra de forma a toda a população ter a que a gente chama de cultura de armas de fogo e que eu prego e digo que o Brasil não tem cultura para armas de fogo. O Brasil precisa ainda de uma educação para armas de fogo. Ok? Ficou claro esse ponto? De você ter direito a uma arma de fogo? De você poder levar esta arma de fogo para treinamento ao estande? Legal. Agora eu quero te falar de uma outra coisa bem legal, bem importante para você, moleque, de 14 anos, que é doido para dar um tirinho, que gosta de ficar no videogame, gosta de arma de pressão. Se liga nessa dica do que eu vou te dar com base na legislação. Então, falei para os moleques ficarem ligados, falei em arma de fogo, agora a sala, o YouTube, os celulares, os computadores estão todos com os olhinhos brilhando para ouvir o que eu tenho para dizer agora. Bom, quero deixar claro, antes de mais nada, que eu não estou fazendo apologia nenhuma à violência. A única coisa que eu quero chamar a atenção é que arma, tiro, é esporte. Primeira medalha olímpica brasileira em uma Olimpíada foi em 1920. Então isso é uma coisa antiga e que nós estamos resgatando. Quando a gente chega na escola e vê aquele moleque no banco da escola comentando sobre o jiu-jitsu ou a menina comentando sobre o balé, tudo isso é muito normal. Mas imaginem só quando a família Gracie chegou aqui no Brasil e eram tidos e tratados como os brigões, os violentos, não é? Os caras que eram terríveis e detestados por tudo e por todos por conta da violência. Pois é, o tempo passou e a população realmente adquiriu a cultura para a luta marcial, para a defesa pessoal, e hoje, olha que legal, a gente consegue ver pais de kimonos, com seus filhos também de kimonos, indo juntos para um treinamento. Afinal de contas, o jiu-jitsu, o karatê, o Krav Maga é um esporte que, aliado a isso, tem a prática da defesa pessoal. Então, por que o jovem não pode também praticar o esporte do tiro? E a novidade é a seguinte. Então, por quê? Por que não podemos aliar a prática desse esporte? A novidade, que não é uma novidade, mas não é divulgado, é o decreto 9.846, de 25 de junho de 2019. Eu venho aqui no artigo 7º e ele diz o seguinte:
Se liga aí. A prática do tiro desportivo, isso no artigo 7º, nas modalidades aceitas pelas entidades nacionais de administração do tiro por pessoa com idade entre 14 e 18 anos. Olha que legal! 14 e 18 anos de idade já pode praticar o tiro. Nós não estamos falando de certificado de registro como atirador desportivo, mas a legislação, o decreto diz que você, adolescente, jovem, entre 14 e 18 anos, pode praticar o tiro. Agora vamos ver as condições. Será previamente autorizada conjuntamente por seus responsáveis legais ou por apenas um deles, na falta do outro. Se restringirá tão somente aos locais autorizados pelo comando do Exército, ou seja, os clubes de tiro devidamente registrados e certificados, e poderá ser feita com a utilização de arma de fogo da agremiação ou do responsável legal, quando o menor estiver por este acompanhado. Então vamos fazer o resumo? 14 a 18, autorizado pelos dois responsáveis e na presença de um destes. O uso do armamento da agremiação, do clube, da escola de tiro ou de um dos responsáveis. Isso considerando que um dos responsáveis possa ser um atirador desportivo, um militar, um policial. E tem mais. Parágrafo único. A prática do tiro desportivo por maiores de 18 anos e menores de 25. Por que menores de 25? Porque a legislação diz que para ter armas de fogo é necessário que você tenha mais de 25 anos. E nesse caso, a atividade poderá ser feita com a utilização de arma de fogo de propriedade de agremiação ou de arma de fogo registrada e cedida por outro atirador desportivo. Então, a legislação, nesse caso, ela é um tanto conflitante, uma vez que a arma a ser adquirida pelo Sinarme diz que você tem que ter 25 anos. E a arma, o atleta, para utilizar uma arma de fogo para a competição, basta apenas ter 18 anos. E esta arma não precisa ser de sua propriedade. Ela pode ser da agremiação ou de um outro atleta de tiro desportivo. Então, vira aí quanta coisa legal, quanta novidade a gente tem, quanta coisa a gente tem para mudar nesse país. Basta a gente querer. A educação para as armas de fogo depende de cada um de nós. Não fiquem imaginando que vai haver uma propaganda ou vai rolar qualquer tipo de propaganda por parte do governo, como aquelas do tipo da antiga, como, por exemplo, o Sugismundo, né, que educava as pessoas a jogarem o lixo na lata, aquela do trânsito, use o cinto, atravesse na faixa. Não fiquem esperando que vai ter qualquer tipo de divulgação na mídia de que você tem direito à arma de fogo, de que você, jovem de 14 anos, pode praticar o tiro, pode fazer um curso de tiro, pode frequentar um clube de tiro. E nem imagina isso, cara, porque os mimizentos de plantão vão começar a encher o saco. Mas você que está ouvindo esse nosso papo é o responsável por divulgar a educação para o uso correto e seguro das armas de fogo. Pessoal, eu vou dar uma parada por aqui, porque eu já me estendi bastante. Acredito que o recado foi bem sucinto e ficou bem interessante de você. Tudo que eu passei aqui, em termos de entendimento sobre essas novidades no mundo do tiro. Outra coisa importante é você ficar ligado nas novidades que eu vou trazer para você no próximo bate-papo, no próximo programa. Nós temos algumas coisas interessantes para fazer e eu vou apenas fazer aqui
rapidamente algumas coisas que vão acontecer. Por exemplo, nós vamos ter uma entrevista com uma médica que passou 5 anos na emergência de um hospital do Rio de Janeiro, atendendo pessoas com ferimentos à bala. Acho bastante interessante a gente tocar nesse ponto. Nós vamos fazer uma entrevista também com uma psicóloga que vai tratar da questão do equilíbrio emocional das pessoas que têm condições emocionais ou não para portar uma arma de fogo. Como perceber nessa pessoa a possibilidade de um possível suicídio e também trazer um teste balístico bastante interessante para vocês sobre as munições NTA. Essa munição que é usada nos treinamentos com menos pólvora e substâncias químicas. Eu tenho umas coisas interessantes para falar com vocês sobre isso. Então, pessoal, o mais importante de tudo, se você gostou da nossa conversa, deixe o seu comentário. Ele é muito importante para mim. Deixe a sua sugestão. Dá uma proposta de um assunto que você quer ouvir. Não deixe de curtir a nossa página, ok? Te aguardo no próximo programa.